Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Paz e bem. Este é o Palavras de Vida e Salvação. Hoje, dia 20 de fevereiro, segunda-feira, da sétima semana do Tempo Comum. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ouçamos agora o evangelho de hoje, tirado de Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: O que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: Desde quando ele está assim? O pai respondeu: Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: Se podes? Tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entre nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: Ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: Por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: Essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, aquele homem que apresentava a Jesus o seu filho atormentado por um espírito mudo, estava decepcionado com os seus discípulos por causa da incapacidade de atendê-lo. Por isso falou: Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Com certeza, Jesus também lamentou aquele fato, pois ele percebeu que a falta de fé e a fraqueza humana deles estava prevalecendo. Geração incrédula. Isso nos serve de exemplo quando nos propomos a realizar prodígios feitos em nome de Jesus. O primeiro passo que devemos dar para que tudo aconteça conforme o poder de Deus é um passo de fé. Ter plena certeza, convicção de que Deus age através de nós. Somos instrumentos usados por Deus para que Ele alcance as pessoas. Por isso, Jesus também nos adverte e nos conscientiza. Tudo é possível para quem tem fé. No entanto, só podemos cultivar a fé e nos apossar do poder de Jesus se tivermos intimidade com Ele na oração. A oração é a chave para as nossas reivindicações diante de Deus. Por isso, Jesus também mostra aos seus discípulos quando o interrogaram sobre o fracasso deles. Essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração. Esta verdade deve estar bem clara na nossa mente e também no nosso coração.
A nossa oração expulsa o mal e aumenta a nossa fé. Sem oração, nunca poderemos fazer nada em nome de Jesus. Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. A fé é um dom de Deus, todos nós a temos. No entanto, ela precisa ser exercitada, estimulada em nós. Às vezes dizemos que temos fé, mas não alimentamos a nossa fé pela oração. Por isso, quando dirigimos a Jesus os nossos pedidos, nós também ousamos dizer: se podes. Será que duvidamos do poder de Deus? A nossa fé no poder curador de Jesus é o princípio para que a sua obra aconteça em nós. É no nosso dia a dia que somos chamados a colocar em prática o que Jesus nos ensina na montanha, que é o nosso momento de oração. E somente tendo esse entendimento com Ele, nós podemos também expulsar os espíritos maus que afugentam as pessoas, as quais encontramos no caminho. Somente Jesus conhece o profundo do nosso ser, e apenas Ele pode nos pegar pela mão e nos ajudar a ficar de pé. Deus depende da nossa fé, e precisamos também pedir como aquele pai: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Em louvor de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde, Ele tenha misericórdia de nós e nos dê a sua paz. Que o Senhor nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Um abraço, uma boa semana, fique com Deus, paz e bem.